Através da palavra, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar mais e mais, Pai, conosco nessa noite, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, os dizimistas, ofertantes da tua casa, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Paizinho. Pai, te apresento, Senhor, o pregador dessa noite, o pastor Flávio, Senhor, toma a frente, Senhor, use e capacita teu filho, Pai, com sabedoria do céu, Pai, nós te pedimos, Senhor, Pai, que aqui venha ser falado não o que nós queremos ouvir, Pai, mas a tua palavra, Pai, seja feita hoje, Pai. Aleluia, Jesus, seja feita a tua vontade, Senhor, a tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Pai santo e Pai amado, em nome de Jesus que eu te agradeço e entrego cada um nas tuas mãos, Senhor. Amém, Jesus, e glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias, Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 23, versículo 13. Perdão, capítulo 23, versículo 25. Para não lermos muito texto. Louvado seja Deus. Está faltando bastante irmãos. E nossa irmã Rayane me comunicou. Nossa irmã Sandra está enferma. Vamos orar pela nossa irmã, né, irmãos? Louvado seja Deus. Quando formos terminar o culto, vamos fazer uma oração específica por ela. Irmão Gelson está, porque ela está enferma. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, capítulo 24, versículo 25. Me confundi aqui, viu? Lucas 24, versículo 25. Aleluia. E ele lhe disse: ó nécios e tardio de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho falava, e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles fora reconhecido no partir do pão. Aleluia. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele ressuscitou, né, irmãos?
Por esse motivo estamos aqui. Não somos destruídos, né? Somos protegidos. Temos proteção do Senhor. Temos a sua palavra como garantia de que Ele está conosco até a consumação do século. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Estava vendo os irmãos louvando ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. É o crente se colocar na posição de adorador, para adorar o Senhor, adorar no louvor, adorar na adoração, exaltando, glorificando, no momento escolhido, no momento determinado para adoração, a nossa vida voltada para Deus, esquecendo as coisas que para trás ficam, né? Os problemas que nos cercam muitas vezes, mas colocando nesse lugar a adoração ao Senhor. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, essa passagem que temos acabado de ler fala sobre um acontecimento muito glorioso. Jesus, o nosso Senhor, ele tinha sido morto e completava-se o terceiro dia, e havia entre os discípulos uma tristeza profunda, pois ele tinha perdido o seu mestre. Nada lhe alegrava, mas estava de cabisbaixo, desmotivado, procurando refugiar-se num lugar oculto, distante da adoração ao Senhor. De maneira que dois discípulos pegam uma carruagem e se destaca para Emaús, um lugar distante, e eles vão caminho afora, falando um para o outro do que tinha acontecido. Pois não haveria nada mais sério naquele momento para os discípulos que ia para Emaús do que falar a história de Jesus, a história do seu mestre, a história do seu Senhor, que estava com ele, falava com eles, ensinava, dava-lhe amor, procurava lhe ajudar na caminhada, e agora não via mais, sabendo que ele tinha sido traído, tinha sido crucificado, tinha sido sepultado, e agora não tinha notícia onde estava o Senhor. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, motivo de tristeza, motivo de desânimo, e eles caminhavam para Emaús. Louvado seja Deus. Falava acerca de tudo quanto tinha acontecido. Jesus, um profeta, um homem justo, um homem bom, fizeste sinais, milagres. Quantas pessoas estavam beneficiadas por ele? Quantas pessoas eram cegos e estavam curadas? Quantas pessoas andavam em cadeira de roda e estavam curadas? Louvado seja o nome de Jesus. E eles caminhavam estrada fora, trocando palavra um para com o outro. Obrigado, meu irmão. Louvado seja Deus. De repente surge aquele homem, ou se manifesta aquele homem, e caminha com eles e caminho afora. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante, irmãos, que esse homem pergunta, né? Do que falai? Aleluia. E eles, olhando para aquele homem, antes de responder, ele diz: és tu peregrino, forasteiro, está passando por este caminho, não sabes o que aconteceste com Jesus Cristo, um varão, profeta, homem justo? Aleluia. E quando começa, irmãos, a dizer para aquele homem olha para a sua necessidade e brada dizendo: ó nécio e tardio de coração, louvado seja o nome do Senhor. Não sabes que tinha que se cumprir tudo o que estava nas Escrituras, começando por Moisés, pelos profetas,
Louvado seja Deus. Meus irmãos, muitas vezes existem algo que nos cerca também, e muitas vezes nós nos tornamos também tardio em compreender, nécio na nossa fé. Ficamos verdadeiramente na condição desses 2 discípulos, sem conseguir entender verdadeiramente que temos um Deus que tudo pode, que temos um Senhor que nos contempla, que temos um Senhor que está desejando estender a mão para fazer eu e você vencer e sermos mais do que vencedor. Aleluia. Caminha de caminho afora, e Jesus, aquele homem que caminha com eles, o Senhor, quando chega no lugar determinado, ele faz entender que ia passar, ia mais adiante. Louvado seja o nome de Jesus. E aqueles 2 discípulos gostou da conversa que ouviste da parte deste viajante, e ele pede, queridos irmãos, para que fique com eles. Esta tarde a viagem é longa, e era tudo que o Senhor queria, era um convite. Fica conosco. Louvado seja Deus. Nessa noite, diante da luta que nos cerca, o Senhor fala conosco nessa noite, que devemos convidá-lo, fica conosco. Louvado seja Deus. Que devemos olhar para o Senhor, dar ouvido à sua voz, procurarmos estarmos com Ele, acreditarmos unicamente nele, não na luta que nos cerca, não no momento difícil que está diante de nós, mas que possamos nós olhar para Jesus. Aleluia. Quando ele entra com aqueles 2 discípulos ali em Emaús, queridos irmãos, eles sentam à mesa, e agora Jesus se manifesta para eles no partir do pão. Eles entendem verdadeiramente que era Jesus. Louvado seja Deus. As palavras eram a mesma, o seu gesto era o mesmo, a unção que estava sobre ele era a mesma. Quando eles olham para Jesus, no partir do pão, Jesus desaparece. Louvado seja Deus. Eles ficam renovados, restaurados. Eles começam, queridos irmãos, a dialogar novamente um para com o outro, dizendo: por isso, quando ele falava das Escrituras, ardia em nossos corações a sua palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco. Ele quer que nós sentimos também arder em nossos corações a sua palavra. Ele quer nos despertar para que a nossa fé esteja firmada, esteja de pé, não segundo as ondas do mar, né, irmãos, que vai e vem, mas convicta de que verdadeiramente nós não estamos só nessa jornada. Louvado seja Deus. Para aqueles 2 discípulos seria convicção de que o Mestre havia ressuscitado. Muitas vezes para mim e você não é somente isso, é que nós sejamos despertados para não olhar para o mundo, mas olhar unicamente para Ele, para que nós possamos desprezar as coisas que não glorificam o Senhor, mas voltarmos totalmente para o Senhor. Louvado seja Deus. Aqueles 2 discípulos agora se alegrando no Senhor. Meus irmãos, ele retorna novamente para Jerusalém, porque estava renovado. Eles foram de semblante caído, agora volta avivado para Jerusalém. A jornada era longa, mas para ele não estava tão longe. Eles estavam alegres e eles retornam para Jerusalém, pois havia um compromisso de confirmar para os demais discípulos: o Senhor apareceu a nós. Louvado seja Deus. Quando o Senhor nos visita, queridos irmãos, nós tenhamos prazer de estarmos juntos. Nós temos o prazer de estar louvando. Nós temos o prazer de estar falando do amor do Senhor, porque Ele
verdadeiramente nos avivou. Aleluia. Quando o discípulo chega em Emaús, ele encontra os 11 alegre, irmãos, como ele estava alegre. Louvado seja Deus. Eles tinham já conseguido crer, porque o Senhor tinha se manifestado também nas suas vidas. Eles estavam alegres e contavam um para o outro: o Senhor ressuscitou. Louvado seja Deus. Não havia nada mais importante naquele momento de que saber que o Senhor havia ressuscitado, que estava vivo, que estava verdadeiramente vivo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, nós, os crentes, somos as mais infelizes criaturas. Crendo naquele que não teria ressuscitado, crendo naquele que não tinha voltado a viver, que não tinha conseguido consumar a obra, nós seríamos as mais infelizes criaturas. Todavia ele afirma dizendo: ele ressuscitou. Apareceu aos 12 discípulos, apareceu aos 2 no caminho de Emaús, apareceu depois a 500 discípulos, e por último a mim, um abortivo. Louvado seja Deus. Paulo afirma que Jesus apareceu a ele e lhe transformou a sua vida, de maneira que ele tinha convicção também de pregar este evangelho, de confirmar ao mundo que o Senhor estava vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Quando foi que Jesus apareceu a Paulo? Como apareceu a ele? Amados irmãos, a história de Paulo, vocês conhecem, né? Quase todos sabem que este homem chamava-se Saulo de Tarsus. E este homem perseguia a igreja, para que não mais divulgasse o Santo Evangelho, não falasse ao povo que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Chegou a aprender, chegou com soldados e apedrejaram Estevão até a morte. Depois toma notícia que havia crente pregando o evangelho. Não é, irmãos, porque crente seja teimoso, mas é porque crente é compromissado com Deus. Estevão, ele sabia da perseguição, mas ele tinha um compromisso com Deus, e que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens que dizia: não pregue, não pode pregar. Aleluia. Ele estava pregando na praça, disputava com as seitas, e ninguém conseguia resistir ao espírito que havia nele, ou que agia nele, porque ele estava cheio da graça. Era o Espírito de Deus. E ele não desistia, porque o seu compromisso era com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, sendo ele apedrejado, os demais também assumem o compromisso de sair pregando o Santo Evangelho. Não olhava para a circunstância que era perder a vida muitas vezes, mas eles tinham um compromisso: falar de Jesus. Louvado seja Deus. De maneira que esta obra feita pelos discípulos no tempo passado, queridos irmãos, estava sendo contemplada pelo Senhor, estava sendo assistida pelo Senhor. Louvado seja Deus. Você poderia imaginar hoje eu na cidade de Pentecoste? Será que quando eu falo de Jesus para alguém, será que o Senhor está comigo? Está, irmãos.
A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Aleluia. Pois naqueles dias o discípulo pregava e corria o risco de serem apanhados pelos homens, de serem maltratados ou mortos. Louvado seja Deus. Mas um belo dia sai Saulo de Tarso com soldados para perseguir, para encontrar crente pregando, porque alguém tinha dito que havia pregação de crentes, e ele vai caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas subitamente surge um milagre, pois desce do céu como um clarão, como um relâmpago, e aquela luz que brilha, Saulo não consegue contemplar, mas cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por que cai por terra? Porque aquele resplendor era poder, aquele resplendor era o Senhor, e não dava para o homem ficar de pé, resistir, mas sim cair, desmoronar. Tinha, irmãos, que ficar caído. Louvado seja Deus. Agora este homem no chão, houve uma voz quebrada dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você imaginou? Saulo perseguia um povo chamado crente, titulado como crente, seguidor de Jesus, e agora ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja Deus. Ele fica, irmãos, um pouco constrangido, né? Porque perseguia os crentes, e achava que esses crentes não era nada, não tinha ninguém por ele, seria um simples povo. E agora essa voz brada com autoridade, e ele não pode resistir, a não ser dizer: quem és tu, Senhor? Aleluia. E a voz replica dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro será para ti lutar contra o meu arguilhões, contra o meu poder. Louvado seja Deus. Amados irmãos, foi aí onde Jesus aparece a Saulo, muda sua história, muda seu nome, muda seu caráter, transforma a sua vida, faz um homem perseguidor se tornar um homem perseguido também, para que verdadeiramente conhecesse o amor de Deus. Aleluia. Irmãos, se nós formos perseguidos nessa vida por amor a Jesus, não fique desanimado, mas se alegre. Não fique desmotivado, não entre em desespero: não vou poder ser crente. Seja crente mais ainda, se alegre, porque Jesus padeceu, e se padecermos por amor a Ele, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, amados irmãos, e nos fazer mais do que vencedor nesta caminhada. Louvado seja Deus. O Senhor está contigo. Continua orando, acredite nele. Ele conhece a tua dor. Muitas vezes Ele quer que nós abramos a nossa boca, possamos curvar o joelho na sua presença, apresentar a causa, mas crer de verdade. Ele espera isso de mim e de você, para que nós tenhamos compromisso com Ele. Louvado seja Deus. Compromisso onde estivermos, sermos o mesmo. Quando eu terminar o culto aqui, irmãos, não é que nós vamos se desvirtuar e nos transformar em outra pessoa, mas é a mesma pessoa. Voltar para casa, mas renovado, restaurado, cheio da graça, poder caminhar mais um pouco, né?
até o novo culto. Podemos nos alimentar novamente, né? No dia seguinte, permanecer de pé com o alimento que Deus tem nos alimentado. Louvado seja Deus. O culto é um banquete que Deus proporciona diante de nós, irmãos. Proporciona diante de cada um de nós, para que nós sejamos alimentados. Não é aquele alimento que você come, né? Feijão, carne, né? Peixe, pirão, né? Nada disso não. Nessa comida que eu estou falando, é um alimento espiritual que vem nos motivar para termos fé, para perseverarmos, para lutarmos contra nós mesmos em prol do Santo Evangelho. Este alimento que vai dar condição de nós caminharmos hoje o resto da noite, amanhã o dia, e depois estarmos juntos novamente na presença do Senhor para nos alimentar de novo. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos irmãos, e nos conceda a sua bênção hoje e sempre. Vamos convidar a nossa secretária para estar lendo a escala do trabalho semanal. Louvado seja Deus. Aleluia. Mais uma vez, cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Terça, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, é a quinta campanha de oração. Sexta, Santa Ceia do Senhor. Domingo, culto público, dirigente irmão Valério e pregador pastor Flávio. Irmãos, é muito importante que todos meus irmãos que ceia compareçam na Santa Ceia, porque se você for analisar, a Santa Ceia é algo muito importante. E é bom que todos aqueles que ceiam, né, que gostam de estar na presença do Senhor, que esteja aqui sexta-feira, em nome de Jesus, amém? Agradeço a oportunidade, as palmas, louvo o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós iremos orar ao Senhor, agradecendo por este momento, né? E orando pela nossa irmã Sandra, o qual está enferma. Louvado seja Deus. Nessa vida, irmãos, a gente está sujeito às enfermidades. Tudo por conta do pecado, né? Pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. E este pecado é uma noda tão terrível que veio de geração em geração, e ninguém pode nascer perfeito. Nasce, mas a semente do pecado está no ser humano. Louvado seja Deus. Por esse motivo, todo ser humano está sujeito, por conta do pecado, enfermidade no corpo, como também a morte no corpo, né? Louvado seja Deus. Mas é dado a nós o privilégio de conhecer Jesus e crer em Jesus, para que tenhamos vida em abundância na pessoa de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, Senhor, te agradecer neste momento, ó Pai, pelo privilégio que tem nos dado, Senhor, de poder estarmos juntos, te exaltando, e poder estarmos, Senhor, nos alegrando na Tua presença. Te oro, Pai, por aquele que não pôde vir, que o Senhor possa visitar, abençoar de maneira gloriosa. Soberano Deus e Pai, te oro, Senhor, pela irmã Sandra, a qual está enferma. Meu Deus, Tu és médico por excelência, Tu pode, Senhor, fazer maravilha acontecer. Visita a Tua serva nesta hora, Senhor. Meu Deus, vai repreendendo as enfermidades, vai concedendo graça,
fortalece, ajuda, ó Pai, na caminhada, que ela seja renovada, restaurada para a glória do teu nome. Sou irmão Gelson, Senhor, abençoa o teu servo, guardando, abençoando maravilhosamente. Soberano Deus e Pai, te oro, Senhor, pelos meus familiares, te peço, Senhor, a tua bênção. A Deus, abençoa maravilhosamente. Te oro por todo o teu rebanho neste campo de Pentecoste. Pai Santo e Justo, ajuda-nos, pois te oramos por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor. Amém.